Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula da semana 3 de Gestão do Conhecimento e Inovação. Nessa aula nós vamos falar da economia industrial e da economia do conhecimento, fazer um comparativo aí e entender essa transição que nós estamos vivendo atualmente. Então vamos lá, nessa aula o foco inicial, economia industrial versus economia do conhecimento, e depois vou passar para vocês algumas profissões da economia do conhecimento que vem surgindo, né, e que já são, em alguns casos, realidade. Bom, vamos lá. Para começar a nossa conversa, eu estou apresentando aqui para vocês um quadro que tem as marcas mais valiosas do mundo, né, em 2021, de acordo com uma das empresas que fazem essas medições, que é a Brand Finance, né, ela tem uma lista global de 500 empresas, e as 10 primeiras, né, em termos de marcas mais valiosas, nós encontramos aqui a Apple, a Amazon, Google, Microsoft, Samsung, depois o Walmart, Facebook, ICBC, Verizon e o WeChat, que é uma empresa parecida aí com o WhatsApp, enfim, lá da China. Como a gente pode perceber aqui, das 10, pelo menos 6 são empresas de tecnologia, né? Tem empresas aqui que trabalham só com intangíveis, né? Como é o caso do Google, o Facebook, né? Que não produzem bens tangíveis, né? Trabalham com informações, redes sociais, são negócios possíveis apenas a partir das tecnologias que nós temos hoje. Então, é lógico que existem diversas formas de medir o valor dessas marcas, né? Se nós pegarmos outros mecanismos de medição, outras empresas que fazem essas listas, nós vamos encontrar aí uma variação. Muitas vezes aparecem aí Toyota, Disney, Coca-Cola, outras empresas, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que, de forma geral, em todas elas, quando vocês fazem essa busca, vocês vão perceber que nós temos muitas empresas de tecnologia nas pontas, né, encabeçando esses rankings. Empresas que são possíveis, algumas delas, só com as tecnologias que nós temos hoje. Então, esse cenário é muito diferente do cenário de uma economia industrial que nós vivíamos alguns anos atrás, décadas atrás. Hoje em dia, cada vez mais comum encontrarmos empresas somente de bens intangíveis ou somente de tecnologia nessas listas das empresas de maior valor, né, de marcas mais valiosas. Então, aqui é só para a gente entender um pouquinho essa transformação que a gente está vivendo, né, de uma economia industrial para uma economia do conhecimento e demarcado, inclusive apresentado aí para vocês, né, em listas, no caso uma lista aqui, das empresas mais valiosas, das marcas mais valiosas em 2021. Tá? Então, como eu falei, tá curioso? Vai lá e dá uma busca no Google, empresas mais valiosas 2021, marcas mais valiosas 2021. Tem diversas listas, né? Mas em todas elas o que há em comum é que sempre vocês vão encontrar, encabeçando essas listas, empresas de tecnologia, empresas que trabalham com bens intangíveis, o que algum tempo atrás era impensável, né? Isso não acontecia. Muito bem. E aqui um comparativo, né, entre a economia industrial e a economia do conhecimento. Então, existem 4 fatores aqui de comparação, e aí eu vou comentar com vocês cada um deles. Então, em relação à produção, né, na economia industrial, a produção tem que ser em escala. Quanto maior a produção, menores os custos de produção e mais eu consigo gerar riqueza. Né, lembra lá, né, do início, né, da Revolução Industrial, quando a gente tem lá a linha de montagem, a linha de produção, qual é a tentativa? Uma produção em escala. Quanto mais eu produzo, mais o custo unitário cai. E o que isso traz? Né? Traz consigo, né, um produto padronizado, né? Não tem personalização, é um produto padrão. Né? Lembra do Ford, né, a linha de montagem do Ford? Os carros, né, o modelo T do Ford eram só pretos, só tinham uma configuração. Para que isso? Para padronizar a produção e ter ganhos em escala. Isso é uma característica da economia industrial. Quando nós comparamos com a economia do conhecimento, a produção ela passa a ser flexível de acordo com as demandas e principalmente de acordo com as necessidades do cliente, né, ao ponto de um nível de personalização muito alto.
né? Então, eu tenho que ter linhas de montagem, de produção flexíveis, eu tenho que ter atendimento mais personalizado para as necessidades diferentes de cada cliente. Então, a minha produção na economia do conhecimento é cada vez mais flexível. Eu posso produzir pequenas quantidades, mas para atender demandas, né, e necessidades muito específicas. Isso é uma realidade que nós já vivemos hoje. As indústrias já correm atrás dessa personalização. Em relação às pessoas, né, vamos lá para o próximo ponto. As pessoas na economia industrial devem ser especialistas. Elas fazem normalmente uma única função, elas são muito boas numa única tarefa, numa única área de conhecimento, né? Você tem que ser especialista naquilo. Quando nós migramos para uma economia do conhecimento, nós precisamos de pessoas, né, profissionais polivalentes, que conhecem diversas áreas, que conseguem integrar vários conhecimentos, né? Então, você tem que ser muito bom em algumas áreas específicas, ou em uma área específica, mas também saber transitar por áreas afins, né? Você tem que saber um pouco de administração, um pouco de engenharia, um pouco de psicologia, um pouco de gestão de pessoas, um pouco de conhecimentos técnicos de diversas áreas, dependendo da área onde você vai atuar. Um pouco de computação, enfim, um pouco de tecnologia, né? Então, hoje em dia, mesmo o profissional da área de gestão, ele precisa saber usar sistemas de informação. Inclusive, ele precisa saber gerar sistemas de informação. Não precisa ser um programador de computador, mas precisa entender o que um computador ou o que um software é capaz de entregar para fazer com que o trabalho se torne mais produtivo, mais flexível, mais automatizado, né? Para que eu elimine tarefas que são repetitivas. Eu deixo isso para a máquina fazer. Então, eu preciso de pessoas polivalentes, com conhecimentos em diversas áreas, de forma integrada. Em relação ao tempo, né? Quando se fala em economia industrial, o tempo é o longo prazo, né? É uma demanda para atendimento de longo prazo, eu faço planejamentos de longo prazo, eu faço demandas de compra de produtos de longo prazo, né? Normalmente, o longo prazo é o que rege, né, os planejamentos, as ações de uma economia industrial. Numa economia do conhecimento, ao contrário, as coisas devem acontecer em tempo real. Cada vez mais as pessoas querem resultados, querem respostas, querem os produtos no momento em que elas compram, né? Nós vemos aí, por exemplo, o fenômeno do streaming, né? As pessoas não querem esperar pelo programa favorito naquela data, naquele horário. Com os streamings, eu assisto o programa que eu quero, a hora que eu quero. Né? Compra de produtos digitais, elas são entregues por códigos, né? Então eu faço a compra, me libera um código, eu vou lá com esse código, faço o acesso pelo código e tenho o produto disponível naquele momento. Né? Entregas de produtos tangíveis, cada vez mais as empresas.com trabalham para melhorar os prazos de entrega, os preços dos fretes. O atendimento ao cliente tem que ser rápido, né? Não tem mais aquele negócio de você enviar uma mensagem e esperar 24, 48 horas para ter uma resposta. As pessoas querem respostas, querem atendimentos em tempo real. Então, na economia do conhecimento, cada vez mais as empresas têm que trabalhar em tempo real, né? É assim que funciona e é assim que vai funcionar cada vez mais. E, finalmente, o quarto ponto é a massa, né? O que eu uso para gerar riqueza, para trabalhar, qual é a massa que é utilizada para fazer o trabalho. Na economia industrial, a principal é tangível, são bens físicos, né? Matéria-prima, commodities, né? Lembra que nós falamos na aula passada de commodities, vocês fizeram uma pesquisa, grãos, minérios, energia, esses insumos básicos, né, para gerar riqueza, né, da economia tradicional. Né? Então, são bens tangíveis, aquela matéria-prima que passa por uma transformação física, que finalizada é um produto tangível. Na economia do conhecimento, a massa, né, o que gera riqueza, o que movimenta as empresas e a economia, é intangível. É conhecimento, são ideias, né? Vocês já devem ter ouvido falar da economia criativa, né? São formas de gerar riqueza, de gerar renda, através da criatividade, através de coisas que ninguém nunca ofertou. Né? Então, nessa
é, nessas mudanças surgem novas profissões que nós vamos abordar aqui nessa aula ainda, e algumas que ainda vão surgir, né? Estudos dizem que as profissões que as gerações que estão chegando hoje, nascendo, né, e vão entrar no mercado do trabalho do futuro, ainda nem surgiram, serão novas profissões. As profissões tradicionais vão continuar existindo, a maioria delas sim, mas vão passar por transformações. Tá? Então, aqui esse quadro comparativo é bastante interessante para a gente entender as mudanças que estamos vivendo e as mudanças que já aconteceram do ponto de vista da economia, né? Uma economia industrial por uma economia do conhecimento. E nós vimos já na aula passada que a economia industrial trabalha com a lógica da escassez. Quanto mais eu uso um bem tangível, quanto mais eu uso, quanto mais eu me desfaço dele, menos eu tenho. Né? Lembra, se eu vendo uma maçã, eu não tenho mais aquela maçã. Agora, na economia do conhecimento, eu trabalho com uma lógica da abundância. Quanto mais conhecimento eu vendo, né, eu transmito, quanto mais é usado, mais valor ele tem e mais eu passo a ter, porque ele passa a ser compartilhado. Então, é uma mudança de lógica muito radical, né, que é difícil para a gente entender, porque a gente passou a vida inteira trabalhando com essa lógica, né, com essa mentalidade da escassez. E aí eu preciso tentar criar negócios dentro dessa lógica da abundância, que gerem riqueza a partir do conhecimento. Muito bem. Avançando aqui, né, a indústria, como nós conhecemos, ela vai continuar existindo, porque nós precisamos de bens de consumo, nós precisamos de alimentos processados, alimentos naturais, nós precisamos de vestuário, automóveis, construção civil, medicamentos, e essas coisas, né, são produzidas por indústrias. Então, não quer dizer que as indústrias vão parar de existir, não vão deixar de existir, só vão, né, nós só teremos bens intangíveis, empresas que trabalham com conhecimento. Não. Mas o que está acontecendo com a indústria atual? Ela está trabalhando, né, com a inserção de uma economia chamada de economia circular. Então, a partir do momento que eu gero meus produtos, meus itens para venda, eu tento gerar com bens consumíveis, né, com commodities, que são renováveis. Energia limpa, né, água que é tratada para ser devolvida ao meio ambiente, embalagens recicladas. Eu trabalho utilizando conhecimento para gerar menos impacto ambiental e para que eu gere sustentabilidade no negócio. E lembrando que a sustentabilidade não é só ambiental, mas ela é social e econômica também. Então eu tenho que ter sustentabilidade econômica, tem que gerar receita, tem que ter sustentabilidade social, porque eu tenho que atender demandas sociais com o que eu gero dentro da empresa, e eu tenho que atender também as questões ambientais, não posso degradar o meio ambiente, inclusive por conta de legislação. E aí essa economia circular é utilizar matéria-prima, energia, né, base da indústria com recursos renováveis, trabalhar todos esses recursos de forma que eles possam gerar recicláveis, que eles possam voltar a partir daí a alimentar o processo industrial. Então essa é uma economia circular. Aquilo que sai da indústria passa pelo cliente, é consumido, uma parte disso volta para a própria indústria para que ela gere novos produtos, e isso nesse círculo, né, causando menos, então, impacto ambiental, mais retorno financeiro e social para essas indústrias. Então, o que eu quero que vocês entendam é que as indústrias não vão deixar de existir, mas elas vão assumir novas configurações, inclusive do ponto de vista da gestão. Muito bem. Para finalizar, como eu prometi lá no início da aula, vou trazer para vocês algumas profissões, né, que não existiam no passado, a gente não conseguiria nem imaginar. E tem algumas delas aqui que eu achei interessante trazer para vocês, mas existem muitas outras e com certeza ao longo do tempo, daqui a alguns anos, se vocês reverem essa aula, nós vamos ter uma nova lista de outras profissões que sequer pensamos nesse momento, né, hoje. Então, olha aí, algumas profissões que já existem e algumas que estão sendo introduzidas no mercado de trabalho. Então, gestor de mídias sociais, isso hoje em dia já é comum. Engenheiro de cibersegurança, né, um engenheiro que trata da segurança de informações, de sistemas.
Especialista em sucesso do cliente, é alguém que analisa dados, informações do cliente, dos clientes, né, normalmente trabalhando com Big Data, para gerar sistemas, respostas, produtos, serviços dentro da empresa que garantam o sucesso do cliente, que satisfaçam as necessidades do cliente. Olha como isso vai muito ao encontro daquela questão da flexibilidade, né, da personalização de uma economia do conhecimento. Cientista de dados, né, quem trabalha para gerar dados, trabalhar dados, manipular esses dados, gerar informações e conhecimentos a partir dos dados. Especialista em inteligência artificial, né, desenvolve sistemas de inteligência artificial, sistemas autônomos, sistemas que aprendem. Desenvolvedor de JavaScript, né, que é uma linguagem de programação. A proposta dessa linguagem é que ela funcione em qualquer dispositivo, né, seja uma linguagem que tenha fácil portabilidade. Investidor day trader, né, isso também hoje em dia se ouve falar muito no YouTube, tem muitos YouTubers aí falando de investimentos em day trader, né, que você, naquele mesmo dia, você coloca o investimento e você já vende aquele investimento, e nisso você gera recursos, né, nessa manobra de compra e venda diária, inclusive de criptomoedas, né, que não existiam há algum tempo atrás. Consultor de investimentos, né, alguém que auxilia as pessoas que têm um capital para investir, mas não conhecem as possibilidades de investimento, sobretudo com essa nova economia digital, né, as criptomoedas, que é uma área bastante interessante de se conhecer. Assistente de mídias sociais, então, pessoas que trabalham com mídia social, hoje em dia tem assistentes, tem pessoas que postam, que geram, né, conteúdo, que respondem seguidores, então isso já é uma profissão. Recrutador especialista em tecnologia da informação, né, pessoas que recrutam outras pessoas, mas que tem um perfil de especialista em TI, em tecnologia da informação, porque vai usar informações digitais para fazer esse recrutamento, para procurar pessoas. Então, vai usar redes sociais, vai usar currículos, né, cadastrados em ambientes de massa, né, de cadastros de currículo, vai fazer essa mineração, né, essa busca dessas pessoas e recrutar essas pessoas com esse perfil necessário para as empresas. Detetive de dados, né, uma profissão nova, são pessoas que trabalham protegendo, descobrindo vazamentos, buscando como melhorar, né, o tratamento, a segurança também dos dados e fazer pesquisas em dados. Também é uma pessoa que usa muito, um profissional que usa muito Big Data. Analista de cibercidade, né, então é um analista que tem que garantir que todos os sistemas e as informações, os dados que são gerados nas cidades, né, nas localizações urbanas, sejam utilizadas, né, mapeadas, gerem informações e conhecimento para melhorar o fluxo de trânsito, a segurança, questões de educação, né? Então, onde a cidade tem maior prioridade de se instalar uma creche. Então, com o uso dos dados que a própria cidade gera, né, e esse analista vai conseguir fazer relatórios para auxiliar a gestão. Gerente de equipe humanos-máquinas, né? Uma pessoa que trabalha para facilitar, né, o meio, né, a interface humano-máquina, né? Então, nós usamos um celular, nós temos uma interface que traduz em imagens, normalmente ícones, as instruções que são realizadas pela máquina. Então, um gerente de equipe humano-máquina, ele trabalha para tentar gerar facilidades, né, nessa interação, equipes que geram interfaces, que trabalham com sistemas que precisam dessa relação humano-máquina e facilitam isso, né, evoluem essa relação. Alfaiate digital, olha que interessante, né? Então, um alfaiate digital, o que ele faz? Ele usa um sistema de computador que capta um modelo do corpo da pessoa com as medidas exatas da pessoa, e um sistema de computador gera os cortes, né, para a roupa, né, para o vestuário daquela pessoa, e aí um alfaiate, né, vai lá, faz os cortes com base nessas informações, nesses cortes gerados por um sistema de computador. Isso permite que a roupa tenha um melhor caimento. Aí lembra de novo da questão da flexibilização, da flexibilidade na produção, na personalização. Olha como eu consigo personalizar de acordo com a
necessidade das pessoas. Daqui a pouco vão surgir lojas que trabalham assim, né? Então, o sistema capta as medidas da pessoa, transforma isso em dados, em informações, em conhecimento, que a empresa vai utilizar para gerar roupas que tenham o melhor caimento para as medidas exatas do corpo daquela pessoa. Então, a alfaiate digital é quem faz esse trabalho, né, de captar esses dados, de gerar esses sistemas, gerar esse corte especializado, né, personalizado com base em sistemas de computação. Guia de loja virtual, né? As lojas virtuais hoje em dia têm cada vez mais produtos, se tornam cada vez maiores, e a tendência, e já está acontecendo, são de pessoas que guiam, né, a experiência do cliente de forma personalizada dentro das lojas, auxiliando ele a localizar os produtos, a fazer as melhores escolhas, né? Então é como se fosse um assistente pessoal mesmo dentro das lojas virtuais. Curador de memórias pessoais também é uma profissão interessante que vem despontando, né, vem surgindo com o avanço da tecnologia. Então, é uma pessoa que, a partir das memórias digitais, né, de fotos, de vídeos, de tudo que as pessoas postam, ele tem condições de gerar, por exemplo, experiências em realidade virtual para levar a pessoa para aquele ambiente, para aquele momento da vida dela, recuperando certas memórias. Imagina a aplicação disso, por exemplo, para quem sofre de Alzheimer, né? Perca de memória. E aí você permite a pessoa viver situações do passado com base em fotografias, em vídeos que criam, né? Recriam, na verdade, uma memória lá do passado que essa pessoa já perdeu. E isso vem se tornando uma realidade porque nós estamos cada vez mais alimentando os sistemas digitais com informações, com fotos, com vídeos, com postagens que expressam nossos sentimentos no momento, nossas relações. E aí isso está tornando possível, né, que pessoas especialistas nessa área façam essa busca, né, criem um ambiente em que vai remeter as pessoas a certas memórias, né, para que ela relembre aquela experiência, para que ela reviva num ambiente de realidade virtual. Construtor de jornadas de realidade aumentada. É muito parecido com o curador de memórias pessoais, mas aí é uma coisa mais ampla, né? É para gerar jornadas, né, de realidade aumentada em realidade virtual para jogos, para aprendizado, para educação, para entretenimento, cinema. Então, você cria experiências em realidade virtual, né, uma jornada que remete a pessoa a algum objetivo, né? Educativo, entretenimento, rever alguma memória, passar por alguma experiência, curar algum trauma, né? Já vi casos de psicólogos utilizando realidade virtual, realidade aumentada para colocar as pessoas para enfrentar os seus medos num ambiente virtual, onde ela não sofre perigo real, né? Então, você vai trabalhando os medos. Então, essas são algumas das profissões que já vêm se tornando realidade, algumas vão se tornar realidade, mas é interessante a gente estar atentos a isso, principalmente os mais jovens, né? Que vão viver essa realidade e muitas vezes aqueles que saem na frente, né, se preparam primeiro, conseguem melhores colocações no mercado. Então, aqui algumas das opções que vocês têm aí ou terão futuramente no mercado de trabalho. Muito bem, encerrando aqui a nossa aula, eu quero manter a ideia nesse tema que nós acabamos de conversar sobre essas profissões do futuro ou essas que vêm acontecendo atualmente. Então, dentre essas profissões que foram apresentadas, cite aquela que mais te chamou a atenção e diga o motivo. Por que eu gostei mais dessa? Por que essa me interessou mais? Então, cita uma dessas que foram listadas no slide anterior e comenta aí por que ela te chamou a atenção. Por que você achou essa profissão interessante? Tá bem? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.